Oi, galerinha show da Escola Estadual João Paulo II. Aqui é a professora Paula Regina, chegando na área para mais uma videoaula especial. Uma videoaula de correção, como já é do nosso costume. Essa semana a gente trabalhou com um assunto especial, que foi a classe gramatical dos numerais, e agora chegou a hora da gente corrigir a nossa atividade sobre essa temática. Portanto, vá lá, corra aí e pegue a sua atividade, porque agora é hora da gente corrigir, tirar toda e qualquer dúvida que tenha ficado, ver aí o que é que a gente acertou, o que é que errou, o que é que ficou em branco, por que que ficou em branco. Portanto, uma videoaula muito importante. Vamos que vamos? Então, vamos lá. Bom, gente, nós começamos essa atividade com uma tirinha de alguns personagens que eu acredito que já seja do conhecimento de muitos de vocês, que é a família da Leloca, né? Traz como título essa tirinha O Mundo de Leloca. Que cidade é essa? Pois é, pessoal, a Leloca é uma cobra, certo? E junto com ela tem outros personagens também, que é o pai, a mãe e o irmão, tá? Portanto, a gente pode perceber aí já no primeiro quadrinho que a Leloca e sua família estão dentro de um carro e, pelo visto, eles vão viajar. Vamos ver qual é a primeira pergunta aí da Leloca no primeiro quadrinho. Ela pergunta assim: pai, que cidade é essa? E o pai responde: 2 irmãos. Segundo quadrinho: pai, que cidade é essa agora? 7 Lagoas. Já estavam em uma outra cidade. E agora, pai, que cidade é essa? E o pai responde aí no terceiro quadrinho: 3 Corações. E mais uma vez a Leloca, olha, ela tá ansiosa, viu, pessoal? Ela pergunta de novo: pai, e agora que cidade é essa? E o pai responde que agora eles estão numa cidade chamada Passa Quatro. E olha só o que é que a Leloca diz aqui no finalzinho: pai, se a gente chegar em Passa 3, o Júnior é que fica, viu? Bom, pessoal, você perceba aí no último quadrinho que a Leloca, ela interpretou o nome dessa cidade, Passa Quatro, no sentido de que, como haviam 4 pessoas ali dentro, pessoas não, né? Cobras, personagens, dentro daquele transporte, a cidade permitiria que 4 passageiros passassem. E aí a Leloca se preocupou. Quando a gente chegar na cidade chamada Passa 3, quem vai descer do carro e ficar não vai ser eu não, viu, meu pai? Vai ser o Júnior, meu irmão. E aí, pessoal, será que a Leloca é uma boa irmã? Muito bem, gente. Se vocês entenderam a tirinha e todo esse contexto, fica fácil responder aqui a questão de letra A, que pergunta o seguinte: o que é que gera o humor nessa tirinha? Bom, pessoal, não é difícil a gente perceber, né, que o humor, ele se encontra aqui no último quadrinho, quando a Leloca, né, ela vai já se adiantando na preocupação dela, na interpretação dela, de que depois daquela cidade Passa 4, viria uma outra cidade com o nome de Passa 3. E na mente dela, só poderiam então passar por aquela cidade 3 pessoas, ou 3 personagens, ou 3 passageiros. E aí ela se adianta e quer deixar o irmão, porque ela mesma quer passar pela cidade, tá, gente? Então, é isso que gera o humor nessa tirinha. É o fato da Leloca interpretar e, ao mesmo tempo, ela querer resolver o problema dela, deixando o irmão, né? Isso mostra também que a Leloca é um tanto egoísta, né, gente? Pois é. Então, se você conseguiu responder dessa forma, ótimo. Olha aí, você colocou algo parecido com isso aqui, olha. O humor está no fato de Leloca interpretar que o nome da cidade Passa Quatro indicaria a quantidade de passageiros que poderiam passar pela cidade. Então, ela supõe
que existe outra cidade com o nome de Passa Três. E ela vai logo se adiantando, dizendo que quem não passaria pela próxima cidade seria o irmão e não ela. Você colocou algo nesse sentido? Conseguiu aí do outro lado captar qual era a graça dessa tirinha? Muito bem, então está perfeito. Vamos então para a questão da letra B, que pede para que a gente retire os numerais da tirinha e classifique-os. E aí, pessoal, é preciso voltar lá na tirinha e ver quais numerais estão lá. Todas as cidades aqui expressas nessa tirinha têm numerais. Repare que o nome da primeira cidade se chama Dois Irmãos. Olha o 2 aqui, é um numeral, não é? A segunda cidade se chama Sete Lagoas. Olha outro numeral aqui, 7. A terceira cidade se chama Três Corações. Mais um numeral aqui. E a última cidade se chama Passa 4, né? Então, novamente, a gente vê um outro numeral aqui, ó. Então, a gente percebe que a tirinha tem o numeral 2, 7, 3 e 4, tá bom? Então, se ele pede pra gente retirar os numerais, são esses que a gente vai retirar. Lembrando para você aí do outro lado que os numerais, eles são palavras, tá bom, pessoal? Não são aqueles símbolos, algarismos matemáticos, não. São palavras que expressam quantidade ou posicionamento, a posição de um determinado ser, tá bom? Portanto, gente, olha aqui na letra B, se você colocou aí 2, 3, 4 e 7, você acertou. São os numerais que estão lá na tirinha. Mas ele também pede para que a gente classifique esses numerais. Vocês sabem muito bem que os numerais eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários ou coletivos, não é? E aí você sabe também que aqui a palavrinha 2, 3, 4, 7 são numerais que estão indicando quantidade. Sempre que o numeral indicar quantidade de seres, a gente chama eles de numerais cardinais, porque eles indicam quantidade. Já os números ordinais, eles vão indicar ordem. Os multiplicativos vão indicar multiplicação. E os fracionários vão indicar uma fração, um numeral dividido. E os coletivos vão indicar um número que representa um conjunto de seres, tá bom? Então, se você já sabe de tudo isso, certamente você não teve problema com essa atividade. Vamos seguindo aqui, porque na próxima questão, ele pede justamente para que a gente possa identificar os numerais e as suas classificações, né? Ou seja, relacione a segunda coluna de acordo com a classificação que se encontra aqui na primeira, tá? E aí a gente tem o nome cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Logo do outro lado, nós temos então aí uma coluna com numerais. Então, a gente tem que dizer aí qual é a classificação desses numerais, tá bom? Então, pessoal, o primeiro numeral que a gente tem aqui é o 18, não é a voz, viu, pessoal? Não tem acento, é avos. 18 avos. E aí, você do outro lado deve estar dizendo assim, eu nunca ouvi falar em avos, nesse numeral avos. Pessoal, a palavrinha avos, eles acompanham os numerais fracionários quando ele passa a ter ali como seu denominador. Todo mundo sabe que o número fracionário, ele tem a parte de cima, que a gente chama de numerador, tá? E a parte de baixo, que a gente chama de denominador. Então, sempre que o denominador ultrapassar o número 10, ou seja, do 11 em diante, a gente vai usar a palavrinha avos. Então, vamos imaginar que você comeu uma pizza, né?
junto com a sua família, e essa pizza tinha 18 pedaços e você comeu 2. Então, você comeu 2 18avos dessa pizza, tá certo, pessoal? Então, do 11 para lá, você tem que usar o segundo numeral, ele vai sempre vir depois do 11, certo? Ele sempre vai vir com a palavrinha avos, tá? Quando o numeral for fracionário. Bom, pessoal, então vamos lá classificar os numerais que estão aqui, né? O primeiro numeral que nós temos aqui é o 18 avos, não é avós, tá? É avos. E aí talvez você esteja pensando, eu nunca vi esse numeral avos. Pessoal, essa palavrinha avos, ela acompanha os numerais fracionários quando eles passam no seu denominador. Rapidinho aqui lembrando, numerador é a parte de cima do número fracionário e denominador é a parte de baixo, tá certo? Então, sempre que o numeral que estiver lá no denominador, ele for do 11 acima, aí você vai ter que usar essa palavrinha avos acompanhando 11 avos, 12 avos, 13 avos, 18 avos, 20 avos, 30 avos, 41 avos e assim por diante, tá bom? Então, vamos dar um exemplo prático. Vamos imaginar que a sua família comprou uma pizza gigante com 18 pedaços e você comeu 2 pedacinhos dessa pizza. E se eu perguntasse a você quanto você comeu da pizza, você iria me falar, eu comi 2 18 avos da pizza, tá bom? Por quê? Porque você tirou 2 pedaços dos 18 que tinha ali. Então, é 2 18 avos. E se fosse uma pizza de 10 pedaços, aí você ia falar, eu comi 2 décimos da pizza, tá bom? A partir do 11 é que você vai dizer 2 11avos, 2 12avos, 2 13avos e assim por diante. E eu acabei aqui já dando a resposta do primeiro numeral aí, que é um numeral claro fracionário, tá bom? Triplo, pessoal, é um numeral o quê? Muito bem, se você disse, é claro que é multiplicativo. Triplo, professora, significa 3 vezes, você falou isso na aula. Isso mesmo, pessoal. 19º, que numeral é esse, pessoal? É cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário? Se você falou aí que esse numeral, ele está indicando uma ordem, muito bem, você acertou, ele é ordinal. Já o 600, ele indica o quê? Quantidade. Se ele indica quantidade, ele só pode ser um numeral cardinal. Então, pessoal, quando o numeral indica quantidade, ele é cardinal. Quando ele indica ordem, posição, um lugar, ele é um numeral ordinal. Quando ele indica multiplicação, ele é multiplicativo. E quando ele indica uma fração, uma parte de um todo, tá? Aí nós vamos ter aí, então, um numeral fracionário. Já o milésimo, pessoal, milésimo é um numeral o quê? Você colocou cardinal? Então, veja bem, você errou, porque milésimo indica uma ordem, um posicionamento. Eu sou o milésimo da fila no emprego, né? Então, você é o milésimo numa fila para conquistar, é o número 1000, na verdade, né? Para conquistar lá uma vaga de emprego, por exemplo, né? E o numeral primeiro, que numeral é esse? Cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário? Muito bem, fácil demais. Primeiro só pode ser um número que indica ordem, posição, sequência, portanto, também é ordinal. E o quinto? Ora, professora, mais fácil ainda. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, claro que também é ordinal. E meio, pessoal, meio significa
metade, isso mesmo, significa um número que está dividido, uma parte de um número, ou melhor, de um numeral, né, que a gente está trabalhando com palavras, portanto, é um numeral fácil demais, fracionário também, tá? Já o quíntuplo significa o quê? Significa 5 vezes mais, portanto, quíntuplo é um numeral que multiplicativo. E por fim, o 18, que é um numeral que indica fácil demais, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, indica o quê? Quantidade, portanto, um numeral totalmente cardinal. Então, pessoal, não é difícil, tá? O assunto sobre numerais. E a gente vai seguindo aqui para a questãozinha próxima, que pede para que a gente circule os numerais que aparecem, numerais, viu? Que aparecem nas curiosidades abaixo. Então, na letra A, a primeira curiosidade é: escrevendo com um lápis sem parar, até ele acabar, você terá feito 56 quilômetros de traços. Olha aí, pessoal, alguém já pegou um lápis e escreveu sem parar? Não, você nunca fez isso, mas alguém já fez e descobriu quantos quilômetros em traços se faz com um lápis comum, você aí riscando com ele sem parar, tá bom? São 56 quilômetros de traços. E aí, pessoal, tem algum numeral aqui nessa curiosidade? É muitos quilômetros, né, pessoal? São muitos os quilômetros. Então, muito bem, se você circulou aí a palavrinha, ou melhor, as palavrinhas 56, que representam um numeral. Vamos para a próxima curiosidade. Um pedaço de papel só pode ser dobrado ao meio até 7 vezes, mas não é possível. Pode tentar. E aí, pessoal, vamos fazer esse teste? Pega aí uma folha de papel e veja se você consegue dobrar mais do que 7 vezes. Eu não vou nem tentar, porque eu tenho certeza que é verdade. Mas me diga aí qual foi o numeral que você circulou. Ah, professora, eu circulei esse 7 aí. Pois você errou. Sabe por que você errou? Porque eu não estou pedindo para você circular um número. Eu estou pedindo para você circular um numeral. Pessoal, qual é a diferença entre número e numeral? Nós falamos isso na nossa aula anterior. O número, ele faz parte do universo da matemática. Já os numerais, eles fazem parte do universo da língua portuguesa. Portanto, os numerais são palavras, eles não são símbolos, tá? Não são algarismos. Portanto, a palavra que tem aqui, que é um numeral, é essa palavrinha aqui, ó, meio, né? Que significa metade, que significa também um meio, tá certo? Vamos para a letra C. A primeira escova de dente, como nós conhecemos hoje em dia, foi feita na China em 1948. Ela era feita de pelo de porco. Quer tentar? Eu não, eu prefiro que seja a escova que a gente tem hoje, que é feito com material sintético, né, pessoal? Mas olha aí, a primeira escova inventada, parecida com as que a gente usa hoje, foi feita, né, foi inventada em 1498 e com pelos de porcos. Ai, não devia ser muito confortável, né, pessoal? É melhor as de hoje. E aí, você circulou qual numeral? 1498? Errou novamente. Por quê? Porque o numeral que nós temos aqui, ó, é esse aqui, é primeira, tá bom? Então, parabéns. Quem não se enganou aí,
com números e procurou verdadeiramente os numerais. Vamos para a letra D, próxima curiosidade. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar e o quinto em tamanho. E aí, pessoal, temos numerais nessa curiosidade? Todo mundo já sabia, né? Que a Terra é o terceiro planeta solar do Sistema Solar, não é? Mas você sabia que ele era o quinto em tamanho? Pois é, pessoal, ele vai perder aí para Júpiter, Saturno, né? São maiores ainda do que o planeta Terra. Mas ele é o quinto, tá bom? Ou seja, é um planeta grande também. Letra E. A velocidade de crescimento das unhas da sua mão são o quádruplo das unhas do pé. Você sabia disso, pessoal? Que as unhas das mãos crescem 4 vezes mais do que as unhas dos pés? Pois é, olha aí, o exercício está nos ensinando muita coisa, né? E os numerais, ou o numeral que você encontrou aí, foi o quê? Claro, né, gente? Quádruplo, perfeito. Vamos então aqui para a letra F, que nós temos outra curiosidade que diz: um recordista olímpico dos 100 metros rasos pode chegar a 45 quilômetros por hora. Olha aí, pessoal, como o ser humano também tem uma velocidade extraordinária, né? Aí eu pergunto para vocês, quais são ou qual é o numeral que nós temos aqui nessa curiosidade? Você marcou 100? Errou também, viu, pessoal? O numeral que nós temos aqui não é número, tá? É os numerais. É o 45, que se refere à quantidade de quilômetros por hora que um recordista olímpico de 100 metros rasos pode chegar. Vamos para G, então? O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo e consegue correr mais que o dobro do atleta. Ele chega a 120 quilômetros por hora. Pois é, pessoal, essa aí eu também não sabia qual era o animal mais rápido do mundo. Olha aí, você, aluno da Escola João Paulo II, agora já sabe disso. E aí, pessoal, qual numeral? Fácil também, né? Nós temos aqui dobro, mas nós também temos outro numeral aqui, o 120. É um outro numeral. Repare que está escrito com palavras, tá? Letra H diz assim: os seus pés possuem 1/4 no número de ossos do seu corpo. Você sabia disso? Pois é, pessoal, o nosso pé, ele tem 1/4 do número de ossos do nosso corpo inteiro. E aí, gente, qual é o numeral que está aqui em destaque, ou que a gente pode destacar? Muito bem, não é só quarto, não. É 1/4, tá bom? E na letra I, em apenas meio minuto, a água que corre do rio Amazonas seria capaz de matar a sede de toda a população mundial. Olha que interessante, né, gente? E a importância da gente cuidar dos nossos rios, da gente cuidar das nossas riquezas naturais, o nosso meio ambiente, né? Então, gente, qual é o numeral que nós temos nessa curiosidade? Muito bem, se você destacou aí o numeral meio. É isso mesmo, gente. Bom, aqui a gente termina essa atividade, questão número 3, mas eu quero destacar aqui a vocês a importância da gente não confundir números com numerais. Se você saiu aí circulando os números também, apague, porque você não está fazendo o que a questão pediu. Ela pediu somente os numerais e não os números. Vamos seguindo então aqui, ó. Na próxima questão ele pergunta assim: que numerais foram usados nessas curiosidades que a gente acabou de ver aqui anteriormente? Aí a gente precisa ver aqui, gente, os numerais, né? E
qual é a classificação, na verdade, de cada um deles. Então, ó, 50 é um numeral, 56, na verdade, é um numeral que indica, muito bem, quantidade. Portanto, ele é um numeral cardinal, né? Já meio aqui, né? A gente tem um numeral aqui que indica uma parte, assim como esse meio também, ou seja, metade. É um numeral que indica divisão, indica fração, portanto, é um numeral fracionário. Já primeira, terceiro, quinto, né, pessoal? Vai indicar o quê? Posição, né? A primeira, o terceiro, o quinto é uma posição, passa uma ideia de ordem, né? De sequência. Portanto, primeira, terceiro, quinto são numerais ordinais. Então, a gente já viu aqui que nós temos numerais cardinais, numerais fracionários, numerais que indicam ordem, e aí a gente tem aqui quádruplo e temos também aqui dobro. Esses numerais indicam o quê? Muito bem, multiplicação. Quádruplo significa 4 vezes mais, dobro, 2 vezes mais. Portanto, pessoal, essas opções que nos são dadas aqui não correspondem à opção que a gente precisa encontrar de verdade. Sabe por quê? Porque nós precisamos marcar uma opção, ou precisaríamos marcar uma opção que tivesse aí cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, tá bom? Então, eu vou pedir para você que está aí em casa e marcou qualquer uma dessas opções, tá? Ela estaria correta, mas você vai ter que acrescentar o numeral que está faltando, tá? Por exemplo, aqui quem marcou multiplicativos cardinais e ordinais, precisa escrever fracionário aqui na frente, tá bom? Quem colocou aqui cardinais, ordinais, fracionários, precisa colocar multiplicativos aqui na frente. Então, eu estou marcando aqui, olha, cardinais, ordinais, multiplicativos e estou acrescentando aqui fracionário, tá? Foi um erro na elaboração dessa questão, porque faltou, então, aí acrescentar mais um tipo de numeral que está lá no texto e a questão não vinha contemplando. Mas coloque aí para corrigir. E se você percebeu essa ausência, parabéns para você que está aí do outro lado. É sinal de que você compreendeu muito bem o assunto. Agora, nós temos aqui mais uma perguntinha. E a pergunta aqui é: quais os algarismos que foram usados nas frases acima? Ou seja, pessoal, que foram usados, na verdade, no texto lá que a gente acabou de ler, nas curiosidades, né? Na verdade, são várias curiosidades. E ele está pedindo para a gente marcar os algarismos que foram usados. Gente, algarismo é a mesma coisa que número. E número não é numeral, você sabe disso. Então, qual é a única opção aí que tem números e não numerais? Muito bem, se você marcou aí a letra A. É só essa opção que traz números, algarismos. Na letra B, há uma mistura de números e numerais. Na C também e na D também isso acontece. Então, a letra A é a única que está representando aí os números, tá bom? Os algarismos e não numerais. Aqui é para saber se você está ligadinho nesse assunto, tá, gente? Vamos seguindo então, porque ainda tem mais. Muito boa essa atividade aqui, um caça-palavras, onde você tem que encontrar aí 7 numerais, tá bom? Então, esses 7 numerais, você pode encontrar aí um numeral cardinal, ordinal, um fracionário, um multiplicativo. O que importa é que você encontre 7 numerais. Você conseguiu encontrar os 7? Fácil, né? Primeiro aqui, ó, 700, bem no centro, né? Além dos 700, a gente pode ver também aqui, olha, o numeral quinto, isso mesmo, que é um numeral ordinal.
Nós temos ainda aqui na vertical o numeral décuplo, que significa 10 vezes mais, é um numeral multiplicativo. Além deles, nós temos também triplo, que também é um numeral que indica multiplicação, 3 vezes mais, não é? E temos aqui o milésimo, que indica um numeral ordinal, que indica ordem, posição. Temos também o numeral nono, que indica um numeral ordinal, né? Tá indicando ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e etc. E por fim, temos ainda aqui o numeral 10, bem pequenininho lá embaixo, que é um numeral cardinal, porque indica quantidade. Isso aí. Você conseguiu encontrar os 7 numerais? Perfeito, parabéns. E vamos seguindo aqui para nossa última questão dessa videoaula de correção, que nos pede para que a gente escreva o que indicam as palavras que são numerais e que estão destacados, tá, pessoal? Então, veja bem, letra A. Neste bimestre, teve muitas coisas interessantes na escola. Olha o numeral que tem aí, bimestre. Aí você vai dizer, professora, bimestre é um numeral? Sim, claro que é. E você todo ano tem que estudar pelo menos 4 bimestres, né? Você não sabia? Bom, pessoal, bimestre significa um numeral coletivo, né? Você sabe muito bem que os numerais coletivos, eles vão indicar um conjunto de seres. No caso aqui, olha, é um conjunto de 2 meses, tá bom? Então, bimestre é um numeral coletivo. Vamos para a letra B, então. No auditório não tinha mais do que uma dúzia de espectadores. Pessoal, olha o numeral aí destacado. Uma dúzia. E aí, pessoal, você já foi comprar uma dúzia de ovos, uma dúzia de pães, uma dúzia de bananas lá no mercadinho aí perto da sua casa? Muito bem, gente. Quanto é uma dúzia? O que é que esse numeral ele significa? Fácil, né? Uma dúzia significa uma quantidade de 12. Pessoal, uma dúzia também é um numeral coletivo. Repare que o numeral 12, ele expressa um conjunto, né? Um conjunto de seres. No caso aqui, são 12 espectadores. Também uma dúzia é um numeral coletivo. Vamos para a letra C. Moro neste bairro há uma década. E aí, pessoal, esse numeral uma década representa o quê? O que ele indica? Fácil, né? Você já deve ter estudado isso bastante aí em geografia, em história. Essa palavrinha uma década. Uma década representa um período de 10 anos. Isso mesmo. De 10 em 10 anos nós temos uma década. Então, uma década também é um numeral coletivo. Ele também indica um conjunto de seres, tá bom? Letra D. Faz mais de um século que não existem mais escravos. Ainda bem, né, pessoal? Era para fazer mais tempo ainda, né? Ou melhor, esse tempo da escravidão nem era para ter existido. Mas vamos lá, porque o que ele quer aqui é que a gente diga o que é que significa esse um século. Um século também é um numeral, isso mesmo, pessoal. Esse um século, ele representa, ou ele significa um período de 100 anos. Então, de 100 em 100 anos, nós temos um século, tá? É um numeral também coletivo. Repare que ele representa um conjunto também, tá bom? E por último, letra E. Cada dançarino devia trazer seu par de sapatos. Pessoal, o que significa par, né? Todo mundo sabe que par também é um numeral e significa 2, né? Então, um par de chinelos, um par de meias, um par de luvas, um par de brincos
significa que vem duas peças, né? Então, a palavrinha par também é um numeral coletivo, porque ele expressa ou ele representa um conjunto de seres, tá? No caso aqui, olha, um conjunto de sapatos, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bem legal esse assunto e tirado toda e qualquer dúvida aqui com a nossa atividade. Estejam preparados, porque a gente vai ter avaliação sobre esses conteúdos, tá bom? Então, parabéns a todos que já entenderam que numerais são palavras, sempre palavras que indicam quantidade ou posição. Portanto, os numerais, eles podem também ter as suas classificações como cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, galerinha show, e até a próxima, porque eu já fui.